pelo diplomata Evaldo Cabral de Melo, autor de livros muito importantes para a história do Brasil, coloca em termos extremamente críticos a celebração dos 200 anos da vinda da corte portuguesa para o Brasil. Ele afirmou não gostar de celebrações e efemérides em geral. Em suas palavras, diz ele, não acredito em comemorações históricas que sejam autênticas. Não quis me envolver nas comemorações dos 500 anos do descobrimento, por exemplo. Essa coisa de fazer festa em torno de Dom João VI é armação de carioca para promover o Rio, conclui. Pois é, isso dá o que pensar. Mas Evaldo Cabral vai mais fundo. Ainda, segundo ele, há no Brasil uma insistência em reforçar o lugar comum, segundo o qual foi Dom João VI o responsável pela unidade do país. É até difícil reagir contra a historiografia que celebra a manutenção dessa integridade como resultado da vinda da família real. Isso não é verdade. A unidade do Brasil foi construída ao longo do tempo e é, antes de tudo, uma fabricação da coroa, mas não com o objetivo de que se criasse a partir dela um país independente. Ela está relacionada à situação de Portugal no contexto europeu daquela época. Os poderosos eram a França e a Inglaterra, e era preciso pensar estratégias para garantir o futuro do país naquele panorama, conclui o historiador. A crítica ácida do diplomata historiador traz consigo um alerta. Não se pode organizar os acontecimentos do passado numa linha reta que deságua no presente. O Brasil que conhecemos hoje dependeu de outros tantos processos. Não foi uma dádiva da família real. Após esse terceiro comentário, me ocorre dizer uma coisa a mais. Muitas pessoas pensam que foi Dom João que promoveu a unidade do Brasil. E pensam isso porque comparam o processo de independência do Brasil com a independência das colônias espanholas. Ora, Dom João veio para o Brasil fugindo de problemas em Portugal. Está certo que trouxe estrutura do Estado português, mas a unidade brasileira decorre de processos brasileiros, processos estruturais, e não da presença de um monarca. Vamos agora para o quarto comentário. Família Real, 200 anos. Rio de Janeiro, sede do reino. O comentário é do historiador Paulo Cavalcanti. É fala corrente afirmar que o Brasil se beneficiou com a permanência da corte portuguesa no Rio de Janeiro. De fato, muita coisa mudou. Por exemplo, a relação com as outras partes da América Portuguesa. Aqui um parêntese. É mais correto usarmos América Portuguesa no lugar de Brasil. Brasil, Estado soberano, só mesmo depois da independência. Enquanto colônia, as diversas capitanias portuguesas na América se relacionavam diretamente com Lisboa. Com a corte no Rio e depois do retorno de Dom João VI a Portugal, em 1821, o Rio de Janeiro, antes uma das capitanias, agora se impunha com ares de capital. Quando digo que se impunha, quero dizer que sugava recursos das outras partes da América. A família real no Rio de Janeiro desejava manter aqui a mesma estrutura que tinha na Europa, mas essa estrutura precisava ser construída para usufruto de uma corte parasita e de uma monarquia unitária questionada, na Europa, pelos ventos liberais da Revolução Francesa e, na América, pela independência dos Estados Unidos. É verdade que Dom João fundou o Banco do Brasil, mas também é verdade que limpou os seus cofres e levou tudo de volta para Portugal. É verdade que o Rio de Janeiro conheceu o novo reordenamento urbano, mas às custas das demais províncias, que, de fato, pagaram as contas das obras e dos grandes nomes europeus que para cá vieram, como Debré e Grandjean de Montigny, por exemplo. Família Real, 200 anos. Uma série produzida pela Rádio MEC em parceria com o Programa de Pós-Graduação em História da Unirio. Nas celebrações sobre os 200 anos da corte no Rio de Janeiro, muitas pessoas pensam, nossa, a cidade melhorou muito. Verdade, muitas estruturas, muitos prédios foram construídos. Mas quando celebramos, nós lembramos apenas de falar
das construções, das alterações urbanas, nos esquecendo da dinâmica da cidade. Parece até que a cidade, pela presença de Dom João, virou uma cidade branca e europeia. Esquecemos até que o Rio de Janeiro era um porto de desembarque de escravos e que toda a sociedade era escravista. Agora, vamos ler, durante uns 10 minutos, um texto, na verdade uma entrevista, que eu até utilizei para formular um desses comentários que vocês ouviram, sobre se essa celebração acerca dos 200 anos da vinda da família real para o Brasil é ou não é uma armação de carioca. Professor, você que está aí com os nossos alunos, qualquer dúvida, qualquer problema, vamos trabalhar juntos, dê uma orientação. Esse trabalho de interpretação é um trabalho que devemos fazer coletivamente, todos juntos. Então, uns 10 minutos para lermos essa entrevista do historiador Evaldo Cabral de Melo.
Ok, vocês leram a entrevista, viram que é uma entrevista bastante crítica, há termos, há comentários nela duros, chegam a ser ácidos esses comentários. Vamos então dar um tratamento interpretativo com perguntas. Vocês vão responder agora 3 perguntas. Vamos à primeira, 3 minutos para responder a primeira pergunta. Muito bem, armação de Carioca. Por que o historiador Evaldo Cabral de Melo diz que é armação de Carioca? Bem, o Rio de Janeiro, desde 1763, quando a sede da colônia saiu de Salvador para cá, para a cidade do Rio de Janeiro, ele está habituado, essa cidade, a ser o centro das atenções do reino português na América. Hoje, em 2008, já não somos, nós aqui no Rio de Janeiro, mais a capital do país. Desde a construção de Brasília e a transferência da sede da capital, do governo, dos ministérios, para lá, no governo Juscelino Kubitschek, o Rio de Janeiro conheceu um certo esvaziamento econômico e cultural que os seus habitantes e os seus governantes não conseguiram, durante esse tempo, lidar com muita tranquilidade. A cidade do Rio de Janeiro, em 2008, portanto, no presente, retoma, aproveita a celebração de 200 anos para tornar o evento vinda da corte portuguesa para o Brasil, a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Isso promove a cidade.
Isso restitui um valor à comunidade dos habitantes do Rio de Janeiro, ao governo do município, traz de novo um brilho que parece ter sido ofuscado durante o tempo em que deixamos de ser capital da República Federativa do Brasil. Os valores do presente, os interesses do presente interferem na interpretação do passado. Vamos então à segunda pergunta, que vocês terão mais 3 minutos para responder. Chamar a corte de parasita não é uma gentileza. Mas o historiador não diria isso à toa. Por que a corte é parasita? Veja, o governante português, os nobres, seus ministros, todo o conjunto do Estado português está fugindo da sede do reino em Portugal, em Lisboa. Nessa fuga, derrotados que estão, eles têm poucos recursos. Chegam numa cidade e precisam construir toda uma infraestrutura adequada ao elogio do poder, à presença real, aos luxos desses ministros e nobres. Isso custa dinheiro. Quem paga a conta? A cidade do Rio de Janeiro, muitas pessoas, muitos proprietários de terras e escravos financiaram, mas também outras províncias, outras partes da América portuguesa pagaram essa conta. A corte ser denominada de parasita significa dizer que aumentaram as despesas feitas
na terra, na colônia, para sustentar um Estado derrotado e decadente. Vamos agora para a terceira questão e mais 3 minutos para vocês responderem. Sempre que pensamos em Dom João e na independência do Brasil, lembramos daquele famoso comentário de Dom João, quando retornava para Portugal em 1821, e que dizia mais ou menos assim para Dom Pedro, que seria Dom Pedro I: meu filho, faça a independência antes que alguém a faça antes de você. Por esse comentário, que muitos historiadores não têm noção, não têm certeza da sua veracidade, temos a impressão que Dom João está verdadeiramente empenhado na independência do Brasil e de que a independência do Brasil é do interesse dos portugueses. Mas veja, a independência do Brasil é interesse dos portugueses que aqui tinham negócio. A independência do Brasil é um movimento contraditório também. Tornar o Brasil independente significava romper com Portugal. Mas para sustentar um Estado, era preciso manter as estruturas da colonização portuguesa. A vinda da família real é um elemento a mais nesse processo de crise do antigo sistema colonial. O Estado brasileiro soberano, independente, após 1822, ele de fato só é soberano e independente porque rompeu com Portugal. Mas só é Estado porque manteve o escravismo,
a grande propriedade de terra e a economia voltada para o exterior. Agora, não mais dependente de Portugal, mas sim da Inglaterra. Estamos chegando ao fim da nossa aula, desse nosso encontro. E vocês agora terão um desenvolvimento dessas nossas reflexões a partir de textos e atividades que estão nas apostilas de vocês e que vocês resolverão debater.